A paz do Senhor, vai tudo bem com vocês? Graças a Deus. Nessa manhã nós vamos estar dando seguimento à revista nossa, falando sobre o papel do Espírito Santo. E eu queria compartilhar com os amados irmãos sobre a santificação, comprometidos com a ética cristã. Então nós vamos estar aprendendo um pouco mais hoje sobre santificação. O que é santificação através do Espírito Santo de Deus? Tomara que a gente possa sair daqui com algo novo, né, no nosso coração, que faça com que a gente possa caminhar com mais tranquilidade a respeito deste assunto. Olha o que diz Efésios 4, 22 a 24. Que quanto ao trato passado, olha lá, vos despojeis do velho homem. O que é despojar? O que é despojar, irmãos? Fazer o quê? Deixar. Despojar é o quê? Deixar, tirar, né? Arrancar de você ou de alguma coisa, deixar, abandonar, largar. Ali é o que Paulo está dizendo para nós, que quanto ao trato passado, vos despojeis, ou seja, abandonar, deixou esse velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E olha o que ele fala em contrapartida àquilo, ele diz, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E ele continua, e vos, o quê? Revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. E vos o quê? Revistais, não é isso? O que é agora ao contrário de despojar? Ele está falando para nós fazermos o quê? Revestir, não é isso? Revestir é o quê? É vestir algo por cima, ou melhorar um pouco. Se você está agora usando a sua roupa, agora, e você precisa de um pouco mais, acabar com o frio que a Tereza está sentindo aqui, né? Ela tem que vestir algo por cima do que ela já está vestida. Então, o que acontece? Né? Aqui Deus está dizendo que isso aqui é segundo Deus, e não segundo as nossas próprias vontades. Então, nós vamos entender que a santidade é a maneira como Deus quer que nós vivamos aqui na terra, nesta terra, de maneira que nós possamos enaltecer o nome dEle. Amém, amados? Então, santidade é muito mais do que algumas coisas que talvez nós vamos dar tempo, que nós vamos estar vendo aqui mais na frente. Mas santidade é a maneira de nós engrandecermos a Deus através das nossas próprias vidas, da nossa maneira de viver aqui nessa terra. Porque aquela pessoa que tem um novo nascimento, toda pessoa que tem um novo nascimento, o padrão dela nunca mais vai ser aquele padrão que ela tinha antes. O padrão dela vai se elevar. Por ela mesma? Não. É através do Espírito Santo de Deus que vai estar agindo na vida dessa pessoa. É claro. Vai depender de mim? Vai. Vai depender de você também? Vai depender. Mas não é você quem vai fazer isso. É isso que nós vamos ter que entender um pouco mais. Em Hebreus, nós vimos, acho que foi no texto áureo, está escrito assim, segui a paz com todos. Isso era Paulo dando algumas instruções. Paulo, Hebreus, vamos deixar isso para lá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Às vezes alguns detalhes nos passam despercebidos aqui. Ou seja, a santificação, esta santificação que Deus quer que nós tenhamos aqui nesta terra, vai fazer toda a diferença para um dia nós estarmos diante da presença de Deus. Ou, ele está dizendo aqui de algumas coisas, ele falou de paz, ou seja, conselhos às pessoas.
Ter paz com as pessoas é bom? Sim ou não, pastor Renan? É bom. Ter paz com todo mundo é bom? Sim ou não? É bom nós termos paz. Mas aí ele diz mais, e a santificação? E ele fala, sem a qual? Sem a qual o quê? Sem a paz? Não, é sem a santificação, ninguém estará na presença de Deus. Ou seja, se isso é um assunto importante na nossa vida, se isso vai fazer diferença, se eu vou um dia entrar ou não no céu, se eu vou estar morando com Deus a eternidade ou não, eu vou ter que aprender mais sobre isso. Eu vou ter que colocar isso aqui em evidência na nossa vida, na minha vida. Às vezes o nosso discurso pentecostal, ele fala muito sobre a conversão. A conversão é o quê? Ok. Converter é legal? É. Nós devemos pregar para que as pessoas se convertam? Sim. Mas a conversão não é tudo. A conversão, preste atenção, a conversão é só, ou, entre aspas, apenas o primeiro passo. É verdade que nós temos que dar sempre esse primeiro passo. Mas é verdade também que se a gente, porventura, der apenas o primeiro passo, nós nunca vamos estar criando o nosso próprio caminho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, converter é ótimo. Converter nós precisamos, nós já demos esse primeiro passo, a maioria de nós já converteu. Ou seja, conversão é você estar caminhando para cá, uma direção. Então você vai converter, você vai estar mudando a direção da sua vida. Isso às vezes vai acontecendo naturalmente durante o tempo da nossa jornada cristã, porque a vida cristã não é o Usain Bolt, né? Usain Bolt é o nome, aquele corredor de 100 metros, 200 metros, campeão de menos de 10 segundos nos 100 metros, menos de 20 segundos nos 200 metros. A vida cristã não é aquilo. Não é essa corrida que você dá um start rapidinho, bom, eu converti, já estou crente, salvo para sempre. Não é isso. A vida cristã é uma jornada. A vida cristã é como se fosse uma maratona, uma grande maratona. Vai ter tropeço, vai ter dificuldades, porque nós fomos, uma coisa que me vem à mente, nós fomos chamados por Deus, porque Deus quer sempre o melhor para nós. Sim ou não, amados? Nós fomos chamados a sermos aqui nessa terra embaixadores dele. Embaixadores. O que é um embaixador? É um representante. Então, se nós temos que ter a nossa vida, viver a nossa vida aqui em santidade ou em santificação aqui, é porque nós somos um representante, um espelho de Deus aqui nesta terra. O embaixador, ele não mora na sua própria terra. Nós também não estamos aqui, nosso lugar não é aqui. Nós temos que entender isso. Nós conseguimos coisas aqui, conquistamos coisas aqui, mas o nosso lugar não é aqui. Nós não vamos viver aqui, nós vamos viver aqui 80, 90, agora até 100 anos de idade. Mas um dia nós vamos morrer. É daí para frente que vai dar sequência à nossa eternidade. Então, quando estamos dizendo que nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra, está dizendo que nós temos que representar a Deus aqui da melhor maneira possível. As pessoas, quando olham para os embaixadores dos Estados Unidos, eles não veem simplesmente uma pessoa. Se você for ali em Brasília, na embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, que é o maior país, né, do mundo, se nós formos ali nos Estados Unidos, na embaixada, é como se você estivesse lá nos Estados Unidos. Todas as regras são regras dos Estados Unidos, não são regras do Brasil.
As regras que se tem lá dentro da embaixada é como se eles não estivessem aqui, apesar de estarem. Então, a gente precisa pensar exatamente isso. Nós estamos aqui, nesta terra. Vivemos nesta terra. Mas o nosso destino não é esta terra. E o que vai mudar o nosso destino é a maneira a qual nós vivamos uma vida em santificação. Todos estão entendendo? Diga amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos mais para frente um pouco mesmo. Está escrito ali que, como a santificação é um conjunto de regras, aqui e preceitos, aqui é uma definição de ética. Conjunto de regras e preceitos de valor e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Tá, isso aqui é uma definição geral de ética. Mas o que é ética cristã? Que é o nosso caso, daquilo que nós estamos falando e nós vamos falar. O que é ética cristã? Também é um conjunto de valores aonde nós vamos ter a condição de certo ou errado esses valores éticos, mas que esses valores não estão definidos pelas leis simplesmente brasileiras, apesar de todo cristão deve cumprir retamente, assim como Romanos 12 diz, eu acho. Então nós devemos cumprir as normas e as regras das leis brasileiras, mas a nossa ética cristã, ela está centrada no que diz as Escrituras sagradas. As Escrituras sagradas. Preste atenção agora em um raciocínio simples. O nosso problema é que nós entendemos que nós iremos para o céu se e somente se nós seguirmos regras corretas, nós fazermos coisas certas, nós desenvolvemos uma teologia de tal maneira que nós estamos querendo fazer dos nossos próprios atos, as nossas próprias ações, e garantir a nossa entrada no céu. Fazer coisas certas é bom? Sim ou não, amados? Sim, é bom. Mas isso não significa, porque qualquer pessoa aí fora pode ser uma pessoa ética, pode ser uma pessoa boa. Aliás, tem gente muito melhor do que nós, que estamos aqui dentro da igreja. Se nós pegarmos muitas pessoas aí que nunca conheceram a Deus, às vezes, elas são muito melhores do que nós, às vezes. Então não é por você estar fazendo coisas certas, não é por você estar fazendo coisas boas. Eu fiz questão de colocar um versículo que me veio à mente ali, quando Isaías estava dando instrução para o povo. Isaías, ele tinha esta mentalidade e quis nos ensinar exatamente isto. Preste atenção no que Isaías está dizendo. Ele diz: ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas más obras, cessai de praticar o mal. Isto é lei, isto é fazer, que ele está pedindo aqui, larga de fazer coisas erradas, começa a fazer coisa boa. Ele diz assim, olha, aqui que me chama a atenção, depois dele falar todas essas coisas, ele diz assim: aprendei a fazer o bem, então sim, vinde, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã.
Ou seja, é algo muito maior do que apenas você deixar de fazer coisas erradas. Você ser santificado na maneira como Deus quer, é você, além de não fazer coisas erradas, é você aprender a fazer coisas boas, coisas certas. É o que a pastora Lívia falou aqui, acho que foi na semana passada. Ela falou sobre o fruto do Espírito. Mas você vai ver, note só, em Gálatas 5, fala sobre o fruto do Espírito, mas no mesmo local, ele fala sobre as obras da carne. Por quê? É uma espécie de balança. A pessoa, ou você vai estar de um lado, ou você vai estar de um outro lado. Não tem como você ser alguém espiritual, estar desenvolvendo o fruto do Espírito, e você ser alguém totalmente carnal. Isso é impossível. Não tem como você querer ser as duas coisas ao mesmo tempo. Preste atenção. Às vezes nós fazemos isto. De que maneira, pastor, nós fazemos isso? Nós fazemos isso nos lugares que às vezes nos interessam. Nós somos pessoas más, mas fazemos coisas boas, perto de alguém que nos interessa. Foi o que Jesus, preste atenção, foi a instrução de Jesus quando ele estava falando com aquele grupo de homens totalmente conhecedores da lei, os fariseus, que eles entendiam de todas as coisas sobre a lei, e Jesus não entendia uma coisa: como que aquelas pessoas, sendo tão ruins de coração, como que aqueles homens podiam ter um coração tão duro e ao mesmo tempo fazer coisas boas? Ele disse para eles: hipócritas, hipócritas, como, pois, vós podeis fazer coisas boas sendo maus? Jesus não entendia isso. E ele diz mais na frente, ele diz assim: porque serás justificado pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Porque aquilo que sai da nossa boca mora no fundo do nosso coração. Então Jesus não entendia como que alguém que tinha um coração duro, ruim, podia fazer coisas boas. É o que a palavra está nos ensinando nesta manhã. Às vezes nós somos ruins, mas fazemos às vezes coisas boas. O que nós temos que aprender, segundo Isaías, e segundo Gálatas 5, é abandonar as obras da carne, passar para o outro lado e começar a aprender. Aprender é uma questão de treinamento. Aprender é uma questão de testar todos os dias. Aprender é você não parar na primeira dificuldade. Aprender é quando você erra, você retorna e vê onde você errou e começa a fazer coisas diferentes. Porque é impossível nós fazermos coisas diferentes se nós continuamos querer resultados diferentes, se nós fazemos coisas totalmente iguais. Como é que você quer uma coisa diferente na sua vida? Como que nós queremos uma coisa diferente na nossa vida, se nós continuamos a fazer as mesmas coisas? Impossível. Vamos mais para frente. Algumas palavras aqui no Antigo Testamento, só para a gente entender um pouquinho o significado de santificação no Antigo Testamento.
Existiam 3 palavras que no hebraico que falavam sobre este assunto. A primeira delas era kadosh, que significa santo. Santo é um adjetivo. A outra palavra é kadash, que está lá, santificar. Santificar é um verbo. E a outra palavra é kodesh, que fala sobre santidade. Santidade já é um substantivo. Ou seja, no Antigo Testamento tem palavras, essas 3 palavras, um verbo, um adjetivo e um substantivo. Quando eu quero falar que alguém é santo, eu estou dizendo que, falando coisas boas, eu estou querendo falar de coisas boas para essa pessoa, ou seja, adjetivando alguma coisa na vida desta pessoa. Quando eu falo em santificar, eu estou querendo dizer que eu tornar-se santo está dependendo de quê? Alguma coisa que também venha da minha vida, venha a partir de mim, santificar-se. Ou seja, eu tenho que procurar a mudar a minha maneira de viver e de convivência. Veja, aí tem ali também no Novo Testamento, a maioria das palavras que aparece sobre santificação ou santidade ou santificar é a palavra grega agios. Então, que todas elas significam alguém separado para Deus de alguma maneira. Mas vamos pensar aqui. Como que foi essa santificação foi crescendo? Veja só o raciocínio. Antigamente, Deus, que se santidade ou se santificação significa ser santo, significa separar, evidentemente Deus quer fazer esta separação para Ele. Se você fosse montar, talvez o exemplo não seja o melhor, mas é o que está me vindo à mente. Se você fosse montar uma empresa hoje, você ia pegar quem? Você ia pegar gente de qualquer maneira, ia na rua, é o que passasse ali na rua, você fala, você vai fazer parte da minha empresa, você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer. É assim que acontece? Não, não é. Você tem que pegar pessoas que vão representar a sua empresa. Para primeiramente essa pessoa ser a cara da sua empresa. Então, veja como que a santificação foi crescendo no Antigo Testamento. Deus de primeiro Ele começava a separar pessoas para serem santas ou separadas. Então Ele começa a separar algumas pessoas, começa a separar Noé de uma geração, Ele faz aquela separação. Ou seja, aquelas pessoas que viram, sei lá, estão vendo, aquela na Record, está passando sobre Gênesis. Então, eu vi ali os 4 primeiros capítulos, eu assisti para ver qual que era a ideia que eles teriam de fazer a criação, fazer como que Adão e Eva foram criados, como que foi o pecado original, como que se desenvolveu o pecado até na época de Noé. Isso tudo a gente vê na Bíblia, mas às vezes alguma coisa diferente abre a nossa mente e o nosso entendimento também. Então, Deus separava pessoas para serem santas, e estas pessoas representariam, porque Deus tinha um projeto maior. Essas pessoas representariam, seriam os seus representantes. Ele separa, e não vou citar muitos nomes, mas separa, começou Noé, depois separa Abrão. Para quê? Para que estas pessoas seguissem aquilo que Deus tinha demarcado para que o seu projeto pudesse estar dando certo ali. Então, Ele começa a separar pessoas. Quando as pessoas são separadas e se começa a se dar certo nisso aí, então agora depois que as pessoas cresceram, se tornaram milhares, milhões, o que Deus faz? Eles separam 12 tribos. E das 12 tribos, Ele separa, santifica uma tribo. Essa tribo seria uma representação máxima da onde sairiam levitas, aonde sairiam sacerdotes. Pessoas especiais para Ele, para que fossem a sua cara ali no local onde estavam.
Tanto que aquelas pessoas não podiam fazer muitas coisas diferentes, porque senão morreriam. Essas pessoas morreriam porque elas estariam tirando a imagem de santo, de Deus, das suas próprias vidas. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Salário é aquilo que você faz o mês inteiro, é o seu trabalho duro. Salário é aquilo que você faz para você receber uma recompensa depois no final do mês, aonde você trabalha. Então a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte, ou a recompensa, o seu trabalho de uma vida inteira, aquilo que você fez, você vai merecer, que você merece, você vai receber esse salário. Então, quando Deus separa as tribos agora, Ele separa uma tribo, e depois desta tribo, Ele começa agora a ver uma coisa maior, uma coisa grandiosa, porque na mente de Deus o projeto já estava não de uma pessoa, não de uma tribo, mas na mente de Deus estava agora tudo que faziam. Ele tinha um papel na sua cabeça, Ele tinha o papel na sua igreja. Igreja. Antigamente tinham dois povos. Tinha os judeus e tinha os gentios. Judeu, gentio era todo mundo que não era judeu, que não fazia parte da linhagem de judeus. Olha, o negócio era tão sério, isso era tão sério, que Deus escolhia essas coisas aqui. Ele não muda os padrões. O que eu quero colocar na sua mente, na minha mente, é que Deus nunca mudou os padrões dele. Os padrões continuam os mesmos. Quando Ele faz a separação, preste atenção, Ele tinha gentio e tinha judeu. Agora Ele pega desses, não vai ser mais isso, Ele tem um projeto de igreja. Então desses dois povos, Ele forma um povo que vai assumir o céu, que vai morar no céu. Gentio não ia, gentio era excluído, mas Deus queria fazer o quê? O projeto maior. Então e não tem mais gentio e nem judeu. Agora vai ter quem vai para o céu, é a igreja. Amém. Quantos aqui fazem parte desta igreja de Deus? Diga amém. Vamos mais para frente aqui. Novamente aqui, para a gente ir recordando e vendo. A santificação ali no Antigo Testamento. A ideia predominante de santificação, ou santidade no Antigo Testamento, é de separação. Tanto de pessoas, como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Veja o que diz Levítico 10:10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Era Deus tentando fazer separação e fazendo essa separação. O judeu, na época, a teologia que eles tinham, recebendo ali a lei de Moisés, na teologia que eles tinham, na sua mente, eles não faziam muita diferença entre o que eram questões éticas e questões cerimoniais. Para eles, e o ensino que eles tinham recebido inicialmente, era que tanto um quanto o outro era impuro, poderia ser impuro. Tanto que as pessoas se tornavam impuros porque a mulher estava no ciclo menstrual, se tornava impura. O homem pegava uma lepra, se tornava leproso, ele era considerado a pior coisa que existia, porque na cabeça, a teologia dele, quem recebia uma lepra é porque estava em pecado. Porque se eles viram lá em Moisés, foi Miriam, né, que colocou, Deus foi, não é isso? Foi Miriam, né? Deus falou, olha, tira a mão de dentro, e ela ficou leprosa. Ou seja, quando eles viram, e lá na frente que eles vendo isso, eles notam então que lepra é sinônimo de pecado, é sinônimo de rebelião, é sinônimo de coisa ruim, é sinônimo de coisas erradas. Então,
eles não conseguiam direito diferenciar entre uma coisa e outra. Tudo para eles eram imundos aqui. Até os próprios casamentos, Deus não permitia. Olha como que Deus é tremendo. Até entre casamentos, Deus não permitia, para que o povo continuasse santo. Ou seja, para que o povo continuasse separado. Para que o povo continuasse no mesmo caminho, no mesmo propósito. Então, se casava uma pessoa, um judeu, sei lá, com um assírio, a pessoa imediatamente era tirada dali, da linhagem. Ela saía da linhagem, por quê? Porque ela já não era considerada mais pura, porque ela se misturou. E isto serve às vezes para nós, hoje, quando a gente fala em julgo desigual. E as pessoas não entendem essa dificuldade. O que é casamento, por exemplo, com julgo desigual? Ter um relacionamento com julgo desigual, montar uma empresa em julgo desigual. Isso tudo faz parte, isso tudo faz parte do projeto de Deus nos separar, de Deus nos santificar. Vamos mais para frente. Eu quero entrar numa questão muito importante, aqui agora no Novo Testamento. A afirmação, agora a santificação no Novo Testamento. Preste atenção numa coisa. A afirmação de Jesus, de que a impureza tem origem no coração, deu fruto. Deu fruto? Deu fruto na doutrina da liberdade cristã do apóstolo Paulo. Por que isso? Se Jesus afirmou uma coisa, então Paulo começa a se vir. Quem que era Paulo? Paulo era um fariseu, exatamente um desses líderes que tinham todo o conhecimento da lei exterior, da lei de lavar as mãos, da lei da lepra, da lei da menstruação, da lei de tantas coisinhas e tantas bobagens. Paulo conhecia totalmente a lei. Preste atenção, na lei existiam 613 ordenanças. Paulo conhecia cada uma delas. 613 ordenanças, onde 365 ordenanças eram não faça. E 248 ordenanças era faça. Então Paulo conhecia isso. Ou seja, não fazer era mais do que fazer. Paulo entendia, e além disto aqui, os fariseus criaram mais de 2.000, além dessas 613, eles criaram mais de 2.000 regras para que pudesse assessorar essas leis. Você viu que coisa terrível? Ou seja, as pessoas então queriam viver seguindo normas, seguindo leis. Se eu seguir uma lei, eu sou legal. Se eu seguir uma lei, eu estou certinho. Se eu estar seguindo, quanto mais leis eu conseguir seguir, mais crente eu sou. Quanto mais leis estiver debaixo que eu tenho controle sobre elas, melhor é para mim. Paulo conhecia isso, mas Paulo, depois que recebe essa revelação de Jesus, ele começa a fazer totalmente em todas as suas cartas. Depois você vai vendo Paulo escrevendo que estas coisas exteriores não têm tanto valor assim. O que vale é o que Jesus colocou aqui. Veja o que Jesus colocou. Marcos, onde Jesus condena o legalismo. Marcos 7, 28. Diz assim: porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. De onde que saem todas essas coisas? Do coração do homem. O que Jesus disse mais? Aqui, olha só aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Ou seja, Jesus está mudando agora uma nova visão. Já não é mais o exterior que vai fazer a diferença, mas agora é o interior que vai fazer com que os pecados saiam. Tanto que Jesus chama os demônios de demônio imundo. Demônio imundo, porque o demônio é a causa para que o homem às vezes cometa pecado. E demônio não trabalha na sua calça, não trabalha na sua camisa, não trabalha no seu braço, não trabalha no seu pé. Demônios trabalham na sua mente, demônios trabalham no seu coração, demônios trabalham no seu interior. Ou seja, Jesus mudando a perspectiva de um pecado que nasce no exterior para um pecado que vem nascendo no nosso interior. Atos 15 é que fala, e aonde que nós vemos a igreja exatamente fazendo e começando essa doutrina das coisas exteriores para as coisas interiores. Se você for ler e reler Atos 15, você vai ver que há uma discussão. Talvez o primeiro concílio existente em Atos 15, que aconteceu no ano de 51 da nossa era cristã, onde as pessoas convertiam e os judaizantes queriam que aquelas pessoas, novos convertidos, estivessem fazendo as mesmas coisas que eles faziam lá para serem salvos. Eles queriam que as pessoas até circuncidassem, os gentios circuncidassem. Se o gentio não circuncidasse, ele não seria salvo. Aí a igreja se reúne, Paulo se reúne, Pedro se reúne, os apóstolos se reúnem, os bispos se reúnem ali em Jerusalém, no ano de 51, e eles discutem, então, esse concílio, e chegam à conclusão, a partir dali, que isso não é necessário mais, que não precisam mais os gentios fazer estas coisas, que mudou, a perspectiva mudou. Agora, a partir daí começou alguns concílios, concílio de Niceia, concílio de Éfeso, concílio de Constantinopla, concílio de Calcedônia, um bocado de concílios, mais de 20 concílios. A igreja católica tem todos esses concílios. Nós, os evangélicos, os protestantes, aceitamos alguns desses concílios como nós. Alguns luteranos, outros aceitam menos. Então, mas isso não importa, importa que a igreja foi tomando forma de tirar as coisas exteriores e chegar nas coisas interiores, porque senão nós vamos ser igual antigamente. Talvez você passou por isso, talvez você não pôde cortar o seu cabelo porque você não ia para o céu. Se você não cortasse o seu cabelo, você não iria para o céu. As pessoas, meu Deus, o que eu faço? Evidentemente, presta atenção, não estou tirando uma coisa de outra. Evidentemente, se você estiver aqui na igreja e o pastor Salmo falar assim, o pastor Salmo é a autoridade da nossa igreja, e ele falar assim: a partir de hoje, todas as mulheres da igreja estão proibidas de debrilar o sovaco. Nojento, né? Coisa horrorosa. Tudo bem, irmãos, é coisa esquisita, sem nexo, sem sentido, sem valor nenhum, mas nós estamos dentro da igreja, estamos debaixo da submissão do nosso líder, do nosso pastor. O nosso pastor está debaixo da observação e da mão de Deus. Então o pastor Salmo fala que é proibido sovaco descabelado. E você fala: eu não vou seguir essa norma. Eu vou cortar o meu sovaco e vai ficar lisinho, lisinho. Eu vou pôr uma mini blusa e chegar lá e fazer assim para o pastor no louvor.
Tem alguma coisa a ver com salvação isso aí? Não. Mas tem alguma coisa a ver com obediência. Se você acha que os preceitos, que essas coisas estão errados, você não tem que desobedecê-los. Sai daqui e vai ver um lugar para onde você pensa que pode fazer as coisas. Mas se você estiver dentro de um determinado lugar, por que as pessoas não podiam beber Coca-Cola? Era pecado. Outra coisa, amados irmãos, às vezes, e nós crentes, eu estou falando para os crentes, às vezes nós estamos tornando o símbolo do cristianismo como se fosse alicerce para a nossa salvação, e não são. Tem pessoas que acham que qual é um símbolo do nosso dia a dia? A Santa Ceia que vai ter hoje é um símbolo. Tem pessoas que acham que eu só vou no culto de ceia, porque se eu não for na ceia eu vou estar pecando. Santa Ceia, batismo. Tem pessoas que colocam a sua fé nestas coisas, e não são estas coisas que vão nos levar à salvação. Estas coisas fazem parte da nossa vida de salvação, nossa vida cristã, e são bons que se façam isso, mas elas não são a nossa salvação. Então às vezes nós estamos trocando símbolos por aquilo que é real, daquilo que é real. Exemplo, quando você está caminhando, vendo, cansado, pastor Jotinha, a 1000 quilômetros de Goiânia, viajando à noite, dia e noite, chegou da meia-noite. Ele está doido para dormir, cansado para dormir. E ele vê uma placa no asfalto, ao lado do asfalto, dizendo: hotel a 20 quilômetros de distância. O que o pastor Jotinha faz? Encosta o carro debaixo da placa, pega um cobertor e dorme ali. É isso que ele faz? Não. Símbolos são exatamente isso, não são o real. É como se nós estivéssemos parando debaixo da placa e fazendo o que a gente deveria estar fazendo a 20 quilômetros depois. Quantos estão me entendendo? A santificação do cristão ocorre de duas maneiras. A primeira é posicional e a segunda maneira é processual. Isso aqui não é calvinismo, tá? Calvinismo, em algumas coisas, na sua essência, às vezes fala isto aqui, mas eu quero, um pouquinho se der, nós vamos esclarecer algumas coisas aqui. A primeira é posicional, a segunda é processual. De que maneira? Nós fomos santificados, olhe para mim, nós fomos santificados. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós fomos santificados. Jesus é santo, Ele é santo, Deus é santo. Então, imediatamente nós recebemos a santidade dEle na nossa vida. Eu agora não sou mais que fala nos encontros que a gente fazia, não sou um pecador lutando para ser santo, mas eu sou um santo lutando contra o pecado, não é isso? Eu já não sou mais um pecador lutando para ser santo, não, isso já passou na minha vida. Agora eu sou um santo lutando contra o pecado. Então nós recebemos imediatamente a salvação na nossa vida, mas também, pelo contrário, nós estamos todos os dias, nós estamos sendo santificados. Nós estamos ali como um processo. A santificação quebra o vaso hoje, amanhã Deus refaz, quebra de novo, Deus refaz no outro dia. Se nós não desistirmos, amados, Deus não vai desistir de nós. Não vai desistir de nós. Se nós nunca desistirmos, Deus nunca vai desistir de nós. Mesmo que a gente desista, Deus ainda vai continuar tentando contra a nossa vida e fazendo com que a gente possa abrir os olhos novamente. Diga amém. Amém. Aleluia.
A vida aqui diz que, eu gosto muito desse texto aqui, mas a vereda do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas a isso? Somos, a glória de Deus está na nossa vida, então nós somos como a vereda, assim, sabe? Você sente aquela escuridão, é a nossa vida às vezes, 4 horas da manhã escuro, 4:30 da manhã escuro, 5 horas da manhã começando a clarear, 5:30 da manhã, eu levanto todo dia às 4 para as 8. A vereda do justo vai brilhando, está escuro, mas vai chegar um momento que vai nascer, o sol vai nascer, e quando nascer não tem nada que segura o sol ali. Amém, amados irmãos? Diz aqui, mas agora eu vou terminar mesmo. Só mais isso aqui, o que santidade... Vamos colocar de pé, lá para nós começarmos, para você despertar. Desculpa se eu estou fazendo aí alguns irmãos dormir, eu estou vendo... Temos alguns irmãos dormindo aí e tal. Meditando, assim, pensando na palavra. O que santidade não é? O que santidade não é? Vamos ler todos juntos? Você está com máscara, mas dá para ler, não dá? Vamos lá? Santidade não é 1, 2, 3. Santidade não é superior às outras pessoas. Segundo, santidade também não é se isolar do mundo. Terceiro, santidade não é ser sem graça. Quarto, santidade não é nunca mais pecar. Philip Yancey, num de seus livros, ele disse assim, que todo cristão deveria andar com 2 pedras, e nelas escritas, para que não pudesse esquecer. Numa das pedras deveria estar escrito, desta maneira, devo me lembrar que eu não passo de pó e de cinza. Primeira pedra. Segunda pedra deveria estar escrito, me devo lembrar que o mundo inteiro foi feito por minha causa. Ou seja, eu acho que nós deveríamos andar com estas 2 pedras, porque em momentos da nossa vida, quando nós estivermos lá em cima no sucesso, quando o sucesso fizer parte da nossa vida e nós estivermos esquecendo aonde os nossos caminhos, nós deveríamos colocar uma dessas pedras e dizer, lembrar que nós somos apenas pó e nada. E quando às vezes as coisas estiverem lá embaixo, estiverem ruins, estiverem terríveis, estivermos para baixo, estivermos com tudo dando errado na nossa vida, é nós pegarmos a outra pedra e dizer assim, eu tenho certeza, convicção de que eu fui criado antes de todas as coisas, que o mundo foi criado por minha causa, ou seja, eu sou alguém especial para Deus. Eu tinha colocado algumas coisas aqui sobre música. Eu achei interessante, um dia eu dei um estudo para os jovens sobre música. O que é música? O que tem de santo? O que é profano? Em música, o que eu posso ouvir, o que eu não posso ouvir, o que eu devo ouvir, o que eu não devo ouvir. Eu tinha separado 3 músicas aqui. Uma dessas músicas diz assim, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar, em cada despedida vou te amar. Que música que é essa? Profana? Mundana? Gospel? Secular?
secular. Eu devo ter na minha casa esta música, ou devo indicar esta música para alguém? Essa música tem alguma coisa errada, de ruim nessa música? Para ser considerada mundana ou profana? Não, não tem. Vou ler uma outra música e depois eu concluo. Dos Titãs. Essa aqui foi do Vinícius, do Jobim, cantada por Roberto Carlos e mais uma turma. Outra música cantada pelos Titãs, que diz assim: eu não gosto de bispo, eu não vou nem cantar isso. Eu não gosto de bispo, eu não gosto de Cristo, eu não digo amém. Eu não gosto do Papa, eu não creio na graça, não creio nos milagres, eu não gosto da igreja, eu não entro na igreja, não tenho religião. Isso é uma música muito cantada, que foi cantada há alguns anos atrás. E esse tipo de música? É música gospel? Música secular? Ou música profana, mundana, que nós poderíamos dizer? Diabândica, né? Ou seja, esta música vai contra todos os princípios que Deus nos ensina, que está no nosso coração, na índole do nosso coração. Se eu fizer ouvir essa música, eu estou indo exatamente contra tudo que eu aprendi, tudo que Deus quer me ensinar, ou seja, eu quero tirar algo que está dentro de mim e colocar uma outra coisa. Tem uma música aqui que eu acho ela engraçada. É uma música, gente, eu não estou falando mal dela, estou falando mal da música, tá? Tem umas músicas que às vezes a gente canta aqui, eu não gosto. Diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Ou seja, isso aqui é música que nós poderíamos dizer que isso aqui é música santa, música secular, música gospel. No máximo música gospel, não é isso? Porque cantada dentro de igrejas, de religiosidade. Mas essa música mesmo não tem nada de santa nela. Não edifica, não faz coisa alguma. Então, o máximo é um melô da raiva, um melô da ira, né? Um melô da vingança, melô da vingança. Isso. Então, só para nós entendermos, música, melô de quem precisa de cura. Música, eu não vou indicar para você ouvir outras músicas, ficar ouvindo música às vezes sem ser gospel. Porque às vezes isso vai entrar na nossa mente, a Bíblia diz que um pecado ou um abismo chama outro abismo. Não significa que isso é pecado, mas significa que às vezes você não tem ainda maturidade para estar ouvindo a outros tipos de coisa, Então por que não ouvir as músicas gospel, que na sua grande maioria são músicas santas, que falam da glória, da adoração, do poder, da bênção de Deus na nossa vida. Feche os seus olhos, vamos orar.